No vídeo anterior nós falamos sobre a belíssima igreja de Mértola, que fica bem junto ao castelo e também junto ao antigo bairro islâmico. O castelo, como costuma ser prática dos castelos portugueses, ocupa o ponto mais alto aqui do centro da vila. Dele se tem vistas magníficas e a sua história remonta muitos séculos passados. Há referências escritas que no século V e VI ele já havia sido ocupado por suevos e posteriormente visigodos, mas foi especialmente na dinastia Almohada, que foi uma importante dinastia marroquina, que também englobou o norte da África e o sul da Península Ibérica. Não era uma dinastia árabe, conforme eu disse no vídeo anterior, mas uma dinastia cuja capital era Marrakech, portanto Marrocos. Foi essa dinastia dos Almohadas que deu esta configuração ao castelo. Esta grande área fortificada, bem protegida, que posteriormente acabou por ser ainda mais aperfeiçoada e equipada a partir da ordem militar e religiosa dos espartários, que era o modo como eram chamados os cavaleiros da Ordem de Santiago da Espada, uma ordem leonesa castelhana que, a partir de Sancho II, do rei Sancho II de Portugal, acabou por vir para Portugal para auxiliar a expulsão islâmica, ou seja, o contexto das guerras de reconquista. Possui esse nome, Ordem de Santiago, pois eles também possuíam a função de proteger o caminho de Santiago, os peregrinos que faziam este caminho. E é interessante destacar que o símbolo da Ordem de Santiago é justamente esta cruz que mais parece uma espada. Por isso eles são chamados espartários. Não tem nada a ver com Esparta, na Grécia, mas tem a ver com a espada. Uma importante referência escrita sobre o castelo de Mértola foi encontrada num documento de Abd al-Malik Abd Gawlad, que era apoiante do Abd al-Hammam ibn Barvam, que era chamado o Galego e, por um acaso, era chefe militar da área onde hoje está o Castelo de Marvão, um pouco mais ao norte, ainda no Alentejo. Durante os séculos X e XI, o castelo estava ocupado por estruturas residenciais, e isso foi descoberto a partir de escavações arqueológicas. E os vestígios encontrados denotam um urbanismo bem organizado e existiam inclusive latrinas e fossas negras que garantiam o saneamento urbano. Então aqui fala sobre o castelo no contexto da Reconquista cristã. Começa a dizer que milícias cristãs de monges cavaleiros foram criadas no contexto da Reconquista, que estariam incumbidos de expulsar os islâmicos do território ibérico. E a Ordem de Santiago foi a última a ser criada neste contexto de Guerra Santa, especificamente em 1172. O texto aqui destaca que a conquista de Mértola, em 1238, foi uma das etapas mais marcantes da expansão do reino cristão português. A posição estratégica que ocupava os territórios e as notáveis fortificações permitiram estabilizar
a linha de fronteira entre Mira e o Guadiana, o rio Guadiana, aqui ao lado, e abrir caminho na sequência das conquistas algarvias. Inclusive, na vila de Mértola, a Ordem de Santiago chegou a ter uma sede, dada a importância desta localidade. E vejam que interessante este destaque dado à formação de Portugal enquanto um reino unificado. Portugal foi o reino da cristandade medieval que mais precocemente definiu a sua realidade geográfica, que pouco se transformaria após a tomada do Algarve. Na definição das fronteiras ao sul do Tejo, foram determinantes 4 conquistas: a de Évora, em 1165, a de Alcácer do Sal, em 1217, a de Mértola, em 1238, e a de Faro, em 1249. O Castelo Gótico de Santiago. Implantado no cume de um cerro alongado e escarpado, e articulando-se com uma impressionante cintura de muralhas que abraça o rio até a zona baixa, junto ao Guadiana, o Castelo de Mértola proporciona condições excepcionais de defesa e de controle do território envolvente. O castelo, no período da ocupação pela Ordem de Santiago, adquiriu características góticas, com uma planta em forma de trapézio, adarve largo e ângulos fortificados. A torre de homenagem é bem elevada, possui cerca de 27 metros, e a campanha realizada para as obras do Castelo Gótico foram concluídas em 1292, quando ele acolheu a primeira sede nacional da Ordem de Santiago. Portanto, foi Mértola onde os cavaleiros de Santiago se estabeleceram pela primeira vez em Portugal. E o seu mestre, Dom João Fernando, foi o comendador-mor de Mértola. Ainda no século XVI, o castelo possuía um bom estado e ele foi útil especialmente no século XVII, com as guerras de restauração, quando Portugal queria se livrar do domínio espanhol. Estas que ocorreram especialmente entre 1640 e 1658. E o território aqui próximo ao rio Guadiana foi um palco continuado de conflitos. Afinal, é uma fronteira com a Espanha. Todavia, em fins do século XIX, o Castelo de Mértola perdeu o seu valor militar, foi abandonado, acabou entrando em estado de ruínas e foi apenas em 1990, com as iniciativas de valorização patrimonial da Vila Museu, que ele foi devidamente requalificado para se tornar este espaço museológico, recreativo e educativo que é hoje. Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado
no primeiro abril. Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou. E em tua densa mata se perdeu e se encontrou.